Olá, amigos da TVL, está começando mais um programa Nossa Gente. Meu convidado hoje é o Vasco José Lauschner. Vasco, prazer tê-lo aqui no nosso programa. O prazer é todo meu. Pois é, o senhor é nascido lá na região do oeste de Santa Catarina, né? Sou natural de Itapiranga, né? E vim para Blumenau fazem mais de 30 anos, né? Perto de 40 anos já. Hoje eu sou adotado nessa cidade e gosto e me adaptei muito. Na época eu vim para cá para fazer faculdade e retornar. Mas as oportunidades foram acontecendo e acabei fazendo a minha vida pessoal, de família, tudo aqui. Pois é, Itapiranga é uma cidade que prevalece a cultura germânica, então imagino que o senhor não tenha encontrado muita dificuldade do convívio aqui. Exato. A maior visão que eu tinha sobre... Porque na comunidade que eu nasci, na época não tinha energia elétrica, não tinha televisão ainda. Então, aí quando ia na casa de parentes visitar para ver televisão, fim de semana, né? A gente olhava todos os programas onde tinha as enchentes de Blumenau, 83, praticamente Blumenau não saía de cartaz, né? Então estava o tempo inteiro na mídia, na televisão. E a minha ideia era vir escolher Blumenau, uma pela cultura germânica e outra achei que poderia vir para cá, que precisava de muita mão de obra para reconstruir a cidade. E quando cheguei aqui não era nada disso, na verdade a cidade estava mais linda e ajardinada do que se imaginava, né? O Vasco, que ano que o senhor veio para Blumenau? Eu vim em 1984, né? O senhor veio junto com o começo da Oktoberfest? Participei já desde a primeira Oktoberfest, eu já comecei a curtir a festa de... Tem, aliás, até o 10º Oktober, praticamente, eu não faltei nenhum dia de festa. Pois é. Gostava muito. É que lá em Itapiranga já existia a Oktoberfest, né? Já existia a Oktober lá. Lá já existia em proporções menores, né? Hoje também já ampliou muito para o lado turístico e tal. Na época era mais reservado, mais regional, onde não houve tanta divulgação, né? Mas ela nasceu em Linha Becker, que é uma comunidade interiorana de Itapiranga, e lá a colonização é totalmente germânica. Lá 100% daquela comunidade eram alemães, né? De origem alemã ou descendente próximo, né? E todos falavam o idioma alemão, né? Então... Pois é, o senhor certamente foi quando era menino nas primeiras festas lá. Lá acompanhava os pais já quando eu ia, né? Na verdade nem tanto, né? Mas a gente já ia nos eventos, não nos primeiros, mas sim quando já estava na 10ª edição, a gente já começou a frequentar, né? Como é que é o Oktober lá de Itapiranga? A Oktober de Itapiranga, ela tem um formato de fim de semana, né? No mês de outubro, então todos os finais de semana, né? A abertura normalmente acontece nessa comunidade Linha Becker, que é o interior, onde é feito o primeiro fim de semana. Após isto, é feito na cidade, no centro da cidade. Lá tem um complexo grande hoje, onde é realizado feiras também no mesmo complexo. E no último fim de semana, o encerramento novamente acontece nessa comunidade de Linha Becker. Gastronomia, chopp, lógico que não pode faltar. O que mais que a festa oferece? A festa lá talvez tenha algumas coisas que... diferenciam a simplicidade de fazer o evento, né? A forma de apresentar não é tão rígido quanto a um prato bem feito disso, daquilo, no típico alemão, mas também existe, né? No entanto, o povo lá gosta mais daquela parte do buffet mesmo, do estilo. Aí tem as danças, tem outros tipos de culturas que eles apresentam lá. Lá tem o clube de patinação, né, da Nube Azul, que é muito famoso, Brasil e mundo afora, né, que eles fazem a apresentação, né, e eles também se apresentam lá. Tem grupos de violão, tem diversas coisas que acontecem, grupos de bandoneão,
Então, tem outros formatos de se apresentar e também fazem shows nacionais. Então, a cultura germânica é muito bem preservada em Itapiranga. Muito bem preservada ainda. Pois é, o Oktoberfest que tem lá em Itapiranga, na tua cidade, que tem em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, parece que tem também lá no Espírito Santo, mas a principal delas é em Blumenau e a mais importante ainda é de Munique, né? Já fosse para de Munique, não? Já. Tive ano passado Olha só. na Oktober de Munique ainda. Já fui em mais oportunidades na Oktober de Munique, a gente conhece. Eu só não tive ainda a oportunidade de conhecer a Oktober do Espírito Santo lá, né? Como é que é o nome da cidade lá? Agora não me lembro. É no interior. É no interior também, né? Uma cidade também que agora não me vem em mente o nome, mas é de colonização muito forte, de origem alemã, né? Exato. Mas o Vasco, e a questão de Munique, a questão de Blumenau, que são as principais festas da cerveja do mundo, o que você percebeu de diferente na tua visão dessa de Munique, da Alemanha, para essa de Blumenau? Existem algumas coisas que têm conceitos. Nós também não podemos adotar isso de forma tão igual como eles têm lá, né? Se nós adotássemos aqui, seria um problema muito sério, né? Porque lá eles só servem em canecas de 1 litro, é de vidro, todo mundo, você não pode entrar com caneco, você recebe o caneco, só é servido no caneco, só é servido nas mesas, não pode tomar nos corredores, não pode... Então, é um pouco diferente, não tem ingresso, né? Mas você tem que obedecer às regras deles lá, que são muito rígidas, né? Pois é, a gente aqui tem muito da cultura alemã. Lá um resgate do passado ou a coisa ficou mais moderna? Lá, na verdade, da primeira que eu fui em Munique para hoje, eu não vejo que mudou muita coisa. Eu acho que a tradição deles é muito parecida sempre. Ou seja, sempre teve esse sistema, nunca mudou esse sistema, a maneira de servir, a maneira de festar. Eles não têm essa implicância, tem pontos dentro da festa onde as pessoas sobem nos bancos, até nas mesas, acontecem acidentes lá no meio, mas são determinados locais, tudo. E o pessoal obedece isso rigorosamente. Isso sempre teve, sempre foi assim, e não vejo que tenha mudado em 20 anos desde que a primeira vez que eu fui e para de hoje, né? Então... Pois é, eu posso afirmar que o Vasco é um apaixonado por Oktoberfest? Pode ter certeza, viu? Principalmente aqui em Blumenau, né? Em 1984, quando começou o Oktober, eu não perdia nem um dia. As primeiras 10 edições eu não perdi nem um dia de festa. Pois é, e você fez história no começo, junto com o saudoso Horácio Brau, com o Ingo Pens. Isso tudo veio depois, inclusive. No começo, quando eu estava, nós participávamos, porque a Blumenau, a festa era primeiro meio voluntariado, as primeiras edições, que depois virou mais o lado comercial, né? Mas inicialmente eu era apresentador de bandas. Então, na primeira Oktober, já na primeira, na segunda, na terceira, eu participava do Rotaract Clube de Blumenau. E nós éramos um clube de serviço e nós voluntariamente nos apresentávamos no palco para fazer os comunicados de criança perdida, de o carro estar interrompendo o fluxo de trânsito, a troca de banda, aqueles avisos que tinha entre uma banda e outra. Então, fazia esse trabalho já. Tudo por um ingresso, por algum chopp, né? Porque a gente era estudante, não tinha muitas condições, mas queria estar dentro da festa. Então a gente trabalhava voluntariamente, né? E já vindo logo na segunda, na primeira eu acho que já foi, mas ali eu ainda não fui de intérprete para bandas alemãs. Depois vinham as bandas alemãs e a gente já tinha aquela vontade de ter uma Leda Rosa, né? Aquele traje típico, original, né? E fez com que a gente logo se criava uma amizade com as bandas alemãs e comprei primeiro traje típico que eu comprei de um componente de uma banda alemã. Pois é, a propósito, qual foi a banda alemã que mais te marcou nessa
longa trajetória já da história da Oktoberfest? Eu acho que era a banda do Zig, Kapelle Gettysburg. O Zig, para mim, foi assim, quando ele se apresentava, era de arrepiar mesmo, né? De arrepiar qualquer cara de alta tradição alemã, né? Porque realmente era um show. Ele era um show. Depois entrou a Helmut Hegel, mas a Helmut Hegel já no seu estilo mais modernizado e tal, né? Já num estilo um pouco diferente. Mas em termos de Blasmusik, o Zig eu acho que mais me marcou. Mas me conta sobre a tua participação na distribuição de chopp na 15. Bom, aí, que foi marcante também esse... Com certeza. Eu sempre fui um cara de me aproximar das celebridades da cidade, né? Então, tudo isso também para desenvolver mais rápido o lado profissional, o lado de se enquadrar dentro da comunidade blumenauense. E estou muito bem aceito. E já começava no tempo da Chopp Motorrad, né? O Horácio, o Ingo Pentz, né? Então, eu já fazia o papel de distribuição de chopp durante o desfile, ao lado da Chopp Motorrad, né? E o Horácio, naquela época, depois que ele já estava mais debilitado, por causa daquele acidente que ele sofreu, ele lá, pelas tantas, próximo ao Carlos Gomes, ele já pedia, Vasco, estou descendo e assume aí, né? Então eu já assumia o lugar do Horácio e que depois foi levando junto com o Ingo Pentz. Pois é, mas lá no começo, como você disse, era um trabalho mais de voluntariado, né? Para fazer a coisa acontecer. Certamente os olhares não eram bem de acordo como são hoje, né? Imagina na tarde o pessoal distribuindo, tomando chopp em pleno dia de semana, né? Para o pessoal que vem de fora e não conhece a cultura alemã, certo? Eles às vezes não entendem esse lado. Não, né? Hoje é normal, mas lá no começo... No começo foi um pouco, mas eu acho que o povo alemão ele tem esse lado. De não ter hora, dia para comemorar, para festar, né? Ele tem isso um pouco no sangue, né? Hoje, o lado outubro virou mais comercial e hoje ele também consegue mostrar o lado do traje, né? Hoje se fabricam trajes lindos e maravilhosos em Blumenau, né? Ou na região. Tem muita gente interessada que já virou um mercado que dá para sobreviver. A cultura germânica, ela está muito mais presente nos dias atuais. Muito mais. Quando se fala de Oktoberfest. Muito mais. Lá no começo da festa, foi preciso resgatar muita coisa da cultura. Exatamente. Blumenau, quando foi criado a primeira festa lá, eu me lembro que traje típico era quase assim para alguns nobres dentro de Blumenau que podiam ter, né? Uma pelo valor, custo alto, não ter meio de adquirir. Tanto é que, como eu falei, eu fui logo atrás de um componente da banda para comprar o primeiro traje típico logo no começo. Vasco, vamos fazer um intervalo e a gente volta para continuar essa prosa. Quero saber um pouquinho mais sobre a tua vida além do lazer e da festa, pode ser? Isso aí. Vasco bem. José Lauschner é o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente, que faz um breve intervalo. Fique ligado porque logo, logo estaremos de volta. Até já! Todo dia, à 13h, tem programa inédito na TVL. Fique ligado na TV Legislativa, agora com programas inéditos todo dia à 13h e com reprises durante a semana. Programação completa no site da Câmara. TVL, informação e prestação de serviço para você, blumenauense. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. Meu entrevistado hoje é o Vasco José Lauschner, natural de Itapiranga, no oeste do estado. Está há 35, 36 anos aqui em Blumenau? Eu estou precisamente 36 anos. Olha só, já é mais blumenauense do que
Eu já me considero um blumenauense, né? Pois é. Nós falávamos aqui no primeiro bloco do programa e fazíamos referência ao Oktoberfest, a tua relação com a festa lá em Itapiranga, com o Oktober aqui de Blumenau também, e essa tua vivência com o saudoso Horácio Brau. Foi um personagem da festa, da cidade, né? Sim. Horácio é uma figura que volta e meia bate aquela saudade, aquela coisa. Eu tenho alguns escritos que o Horácio fez, uns cadernos especiais que ele fez. Tem muito material. De vez em quando eu dou uma olhada no caderno especial das piadas dele. Então, aquilo... hoje falta um pouco esse lado das frases, da criatividade, das ideias meio malucas, mirambulantes do Horácio, mas foi uma grande figura dentro da cidade de Blumenau. Não há dúvida, por muito tempo ele escreveu no Santa, né? Sim. E foi, como dissemos, um dos grandes personagens da história da Oktoberfest. Exato. E da cidade, né? O Santa era aberto já olhando logo na página dele para depois ler as outras notícias. Né? Bom, Vasco, que ano que você vem para Blumenau mesmo? 1984. É o ano que começa a Oktoberfest. O ano que começa o Oktoberfest, tivemos uma grande enchente em 84, talvez foi a maior, que chegou próximo aos 17 metros. Teve uma em 83 e ela se repetiu em 84. Aliás, a festa era para começar em 83, ela só começou em 84 por causa da enchente. Agora, Vasco, eu estou falando aqui Vasco e me vem em mente, Vasco é um clube de futebol, um grande navegador, né? Sim, tudo isso. Por que Vasco, para alguém que é descendente de alemão? É que dentro da colonização alemã, a maioria sempre levava o nome muito perto, muito próximo. As famílias eram muito grandes lá no interior. A colonização alemã foi feita com falta de mão de obra nas desbravações que eles faziam. E faltava mão de obra. E as famílias se tornavam famílias grandes. Então, eu até era de uma família pequena, onde somos 7 irmãos. Mas a maioria das famílias é 10, 12, 14. Dali para cima, né? O interior, ele tem muito forte esse lado da mão de obra grátis, né? E ali todo mundo tem que se virar, né? Então, por isso que tinha tanto esse lado de migração hoje, né? Hoje, essas comunidades, elas não teriam mais condições de absorver todo esse pessoal, né? Por isso que houve tanta migração também. Pois é, mas não tem nada a ver porque o pai era vascaíno, torcedor de futebol. Não, meu pai era professor, além de agricultor, ele era professor e tinha madeireira ainda. E como professor, ele gostava muito da história, né? E do lado... E aí ele disse, olha, vai ter o nome de Vasco. Da minha família vai ter nomes... Todos eles com nomes diferentes do que Johann, do que Joseph, isso, aquilo, quer dizer, dentro das famílias alemãs, era muito repetido o nome. Então, mas então o seu nome Vasco é em homenagem ao navegador português? Na época sim, porque naquela época eu acho que o time do Vasco da Gama nem era tão divulgado. Mas não faz tanto tempo assim, o Vasco é um clube tradicional. Mas eu também não sou mais tão novo, né? E tu não é vascaíno não, né? Não. Por incrível que pareça, Itapiranga é uma colonização alemã, mas muitos vieram descendentes da região da Serra, de Santa Cruz, da região do interior do Rio Grande. E lá ou você encontra um colorado ou um gremista. Né? Assim como é a região do oeste toda, né? O e ali é pertinho da Argentina, né? É fronteira. Itapiranga é tríplice fronteira, né? Então fica... Rio Grande do Sul, Argentina e Santa Catarina. Então. Bom, Vasco, você já disse durante o programa que o motivo de vir a Blumenau foi por causa de oportunidades de trabalho, porque você trabalhava na roça lá, né? Sim, eu trabalhava na roça, né? Então, com 20 anos eu saí da roça e vim para a cidade, achando que as enchentes, que eram 11 vezes em 83, pensando que a Blumenau fosse uma cidade que estava toda destruída, que tinha que ser reconstruída, e eu tinha força braçal para fazer isso e queria vincular isso logo, já podendo começar a trabalhar, de repente, e fazer faculdade, porque o interior não oferecia as faculdades que tem hoje, né? Hoje Itapiranga tem faculdade, inclusive criado por essa faculdade foi criada por um blumenauense também, né? Lá.
Mas na época tinha pouca opção, ou Porto Alegre, Blumenau, Curitiba, tinha 5 cursos em Chapecó apenas, né? Então era uma Tudo coisa longe, muito pequeno. Longe em termos para de estudar, universidade. para morar. Tudo. Uma dificuldade. Então aqui o senhor vem para a FURB e cursa... Cursei economia. Economia. Formado em economia. Formado em economia. Fiz especialização em finanças em São Paulo, né? Inclusive fiz estágio dentro da Bovespa, estudei dentro da BMF, Bolsa Mercantil de Futuros. Então me deu uma bagagem boa. E de lá eu já voltei para Blumenau, né, virando gerente num banco aqui. Então, entre sair da roça e me tornar um gerente de banco, era algo em torno de 6 anos, né? Então, e você já foi direto para a gerência? Direto para a gerência. Olha, só podemos falar o nome do banco, até porque não existe mais, né? Era o BCN, né? Alameda 40, né? Aqui na esquina com a 15, no comecinho? Ali. Isso, ali que era o BCN, né? Então, ficou muito tempo ali, não? Não, eu fiquei pouco tempo, né? Porque surgiu depois... minha vida tinha muita visão de empresário e não eu queria ser um executivo e depois vi a visão de poder ser empresário, né? E com isso eu saí do banco, eu criei uma loja, né, com um colega de faculdade, né, que era o Carlinhos Iscariote, e a gente montou uma loja de imóveis de frente ao Carlos Gomes. Passado uns poucos anos, achei isso tudo também muito lento e achei que podia avançar mais e vendi a minha parte e comecei com a indústria de bordado. Hoje tenho uma empresa de bordado há 26 anos já, tudo com tecnologia alemã. Na época eu importei as máquinas, não tinha condições, a fábrica alemã financiou para mim, fiz parcerias para participar de feiras com a Karsten, com Malve, com grandes empresas da região, né? E fez alavancar muita coisa, né? Então, Vasco, essas tuas seguidas viagens para a Alemanha e outros países do mundo não é só por causa de lazer, de festa, também a trabalho. Eu sei. Isso fez a oportunizar muitas coisas mundo afora que a gente foi conhecendo, muito pelos negócios, né? É claro que os negócios, a gente conciliava o negócio com diversão, com turismo, né? Então, todas as feiras internacionais, as grandes feiras internacionais têxteis, eu tenho participado tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, né? Até na Turquia e outros países, né? E sempre voltado ao lado têxtil, né? E o lado têxtil, ele estava muito no auge, era muito forte quando surgiu o real. Foi uma ascensão muito rápida e o têxtil ficou forte. Nossa moeda ficou fortíssima, né? Ela chegou a ser equivalente ao dólar, né? Por um bom tempo. Sim, até mais valorizado que o dólar, né? Então, foi muito forte esse crescimento. Passado uns 15 anos, ele voltou a cair de novo. Então, entrou muito o lado da importação de produtos chineses, onde fez com que o têxtil não era mais competitivo. E o Brasil é um país que tem esse lado um pouco de ser pouco competitivo no sentido financeiro, né? Os custos são muito altos, nós temos impostos muito altos, carga tributária com trabalhista muito alto. Então, a gente consegue ser pouco competitivo em relação a outros países têxteis, né? Tipo Paquistão, Turquia e assim por diante, né? A gente falou, Vasco, durante o programa muito em festa, em lazer, né? Mas você gosta de pescar? Olha, até, né? Gosto de pescar, quem não gosta de pescar, né? E hoje, até a gente tem um restaurante aqui na cidade que é o Zum Wasserspiegel. A maioria não conhece, né? Talvez 4% da população de Blumenau conhece, mas já tem mais de 10 anos. E tem diversas lagoas lá para poder pescar, né? Então, é bem grande, é próximo, fica a 11 quilômetros da matriz aqui, né? Então, é bem perto e interessante. É uma colônia dentro da cidade,
né? Onde você pode comer peixe, se divertir, estar no meio da natureza. A gente nunca fez propaganda, porque a propaganda é boca a boca, né? Então, o Blumenauense que conhece lá, volta. Eu fiquei curioso, Vasco, porque você falou tanto na vinda para Blumenau por 2 motivos: estudar e trabalhar. Sim. A ideia era ajudar na reconstrução da cidade. Você chegou aqui, a cidade já estava florida. Qual foi o teu primeiro emprego em Blumenau? O meu primeiro emprego é uma história incrível. Daria para falar horas e horas. Mas o meu primeiro emprego foi aqui na Rua Itajaí, casa 36, na NB False. NB False existe até hoje ainda, que era do Normando Brás False, né? É uma representação, e eu fui passeando durante horas, durante a noite, que o ônibus chegou de madrugada, e eu fiquei andando Rua 15 acima, abaixo, avançava para a Rua Itajaí, e quando deu 8 horas da manhã eu disse, agora é hora de procurar emprego, né? Porque eu não sabia, eu não conhecia ninguém, eu não sabia onde começar. Mas quando deu 8 horas, o primeiro lugar que eu entrei para pedir emprego foi bem no comecinho da Rua Itajaí aqui, e tinha uns 20, 25 de um portão do lado de fora. Eu entrei junto, pedi emprego e ali já fiquei, já comecei a trabalhar ali. Foi muito interessante, foi muito rápido, né? Que bacana. Você casou aqui em Blumenau mesmo? Sim. Como uma blumenauense? Com uma pomerodense. Aqui da região, né? Da região. Filhos? 2 filhas. Já tem netos, não? Não, eu tenho uma filha de 10 e uma de 7. Mas então, pai jovem ainda, está curtindo. Muita energia. Que bacana. Vasco, foi um prazer, hein? Igualmente. Muito obrigado pela visita aqui e nos contar um pouco da sua bela história. Ok, muito obrigado, Minosso. Vasco José Lauschner foi o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente. O programa está terminando, mas eu te convido para que você continue nos fazendo companhia. A todos, um grande abraço e até a próxima.